E aí, tudo bem? A professora tá morrendo de saudade, vocês não ligaram mais pra mim. Depois a gente conversa sobre isso. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a crase. Semana passada eu coloquei pra vocês o Noslen, se eu não me engano, acho que eu coloquei. E embaixo atividades. Essas atividades, acho que uns 2 ou 3 só que me entregaram. Então eu queria saber se é dificuldade ou se é preguiça, né? Mas de qualquer maneira eu vou falar um pouquinho sobre ela para vocês. Então o que é que nós temos que ver? Quando que a gente usa a crase? Quando que nós podemos usar? A gente usa ela antes de palavras femininas, certo? Em expressões tipo à noite, à distância, às vezes. E antes de hora, mas essas horas é só quando for horas exatas. Tipo, às 8 horas, às 9 horas, já sendo 10h15, 10h10, já tem outras regrinhas que a gente tem que olhar depois. Isso a gente usa. Então, para não esquecer, ó, usamos a crase antes de palavra feminina, antes das expressões e antes de horas exatas, certo? Agora vamos ver quanto que a gente não usa. Quanto que a gente não usa? Não usamos antes de substantivo masculino, não temos crase. Por exemplo, gosto de andar a pé. Esse A não pode ter crase. Por quê? Porque o pé é masculino? Claro. Antes de verbos, muito bom. Esse negócio do verbo a gente não esquece nunca, porque tem muito A antes de verbo. Aí a gente já vai sempre lembrar, opa, antes de verbo não tem a crase. Antes de 90% de pronomes. Por que 90% de pronomes? Porque no pronome possessivo tem outro tipo de regra, uma exceção que mais tarde a gente vai conversar. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, pede a ele. Esse ele é pronome pessoal. Pronome pessoal, não temos a crase. Depois, com palavras repetidas. Por exemplo, gota a gota, pau a pau, enfim. Então, a gente não vai colocar a crase. Sendo palavras repetidas, nunca coloca a crase. E esse aqui, ó, antes de palavras femininas. Mas, professora, como que funciona se eu tenho que usar a crase antes de palavras femininas? Ah, tem um detalhe. Não se usa a crase, essas palavras femininas é só quando tem no plural antes. Por exemplo, refiro-me a alunas, feminino. Ah, então essa alunas, esse A, eu vou ter que colocar a crase? Não, eu não vou colocar a crase. Por quê? Porque é alunas e não aluna. Quando for aluna, eu coloco a crase. Alunas, eu não coloco crase. E depois, antes de número, que não seja horas. Se eu tenho às 8 horas, eu tenho a crase. Se eu tenho, fui num curso, não sei o que, a 21. Esse 21 é o número, não tem crase, por quê? Porque ele não é horas. Quando for hora exata, eu coloco a crase. Enfim, é isso aí. Depois nós temos a facultativa, temos, enfim, mas isso aí a gente vai, já é para outro vídeo, né? Porque a gente tem que ir devagar, porque vocês não podem se atropelar tanto. Então, eu vou terminando aqui. Vocês olhem bem, lembram bem, pensam na professora, matam a saudade. E o meu beijinho para todos e vamos às atividades.